Ao Luiz Megali, a toda a equipe do Café com o Jornal. Bom dia, Megali. Bom dia ao Rafael Colombo e toda a equipe do Band News TV. Agora, se você sintonizar a TV Bandeirantes ou o Band News TV, você terá acesso direto às imagens aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Comigo hoje, Tatiana Vasconcelos, de volta de uma folguinha e tal, foi para o Rio de Janeiro. Oi. O Rio de Janeiro continua lindo. Continua, viu? Continua, né? Com um trânsito terrível, eu achei, mas lindíssimo. É, pois é. Mas aí, sabe por que engarrafamento no Rio é bom? Que você fica apreciando a paisagem mais tempo. É verdade, é verdade. Dependendo de onde você engarrafa. Dependendo de onde você engarrafa. Se você engarrafar, dependendo do lugar, você também presencia uns tiroteios. É verdade, também. Tem a parte boa e a parte complicada. Mas Felipe por causa Bueno. de obras também, né? O Rio tá cheio de obras e tal. Felipe Bueno, bom dia para você. Satisfação, hein? O que você veio fazer aqui nesta manhã de segunda-feira, Felipe Bueno? É o Barão que está de férias? É, então, eu tava sem sono em casa. Tava passando na rua. Aproveitei que tinha uma vaga aqui nessa cadeira. Passando na rua. Muito bem, minha gente. Olha, fazer aqui um rápido registro. Saiu aí o novo ranking da ONU, do ranking global de desenvolvimento humano, o IDH. O Brasil deu uma pioradinha de uma posição. Eu estou chamando de pioradinha porque a gente já estava ali num time do meio, sabe? Para a Sul-Americana, classificado para a Sul-Americana, ou um pouco acima da zona do rebaixamento, que já é uma posição constrangedora para o IDH brasileiro. Não é que o índice brasileiro tenha piorado, não. É importante chamar atenção para isso. Os indicadores não pioraram, mas melhoraram um pouco. E o Sri Lanka, que estava empatado conosco no último IDH, nos ultrapassou porque melhorou mais. Ou seja, estamos abaixo de muitos países médios e de muitos países mais pobres que nós, no Índice de Desenvolvimento Humano. Falaremos disso ao longo da programação. Mas hoje, minha gente, claro, vou pedir aos companheiros da TV para botarem as imagens das manifestações de ontem, porque é o assunto do momento, claro. E eu estava lendo toda a cobertura, todo o noticiário, acompanhei ontem atentamente pelo rádio, pela TV, pelas agências de notícias, fiquei monitorando as redes sociais e tal. Há uma palavra que não foi inserida na cobertura jornalística, nem no discurso da oposição ou no discurso da situação em relação às manifestações de ontem, e que eu vou inserir agora para apanhar feito cachorro ladrão, sabe, feito cachorro ladrão, vou apanhar feito um condenado, mas é preciso que a gente fale as coisas com as palavras que elas têm, para que a reflexão possa ser honesta. É inevitável, olha, eu às vezes falo aqui, repito aqui, eu acho a Dilma Rousseff um desastre, sob todos os aspectos, todos. Eu não moveria uma palha para salvar o governo da Dilma Rousseff. Zero. Embora me apavore um governo de Michel Temer e do PMDB, mas eu não moveria uma palha para salvar o governo da Dilma. Acho que a Dilma tolerou desvios, praticou os desvios administrativos, aí as taxas das pedaladas, para as quais eu não dou a mesma retumbância que muita gente dá, mas é uma transgressão que a lei prevê. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral vai apreciar contas de campanha da Dilma, podendo iniciar uma nova frente de impeachment contra ela. Portanto, a situação dela é uma situação delicada. Ela conseguiu cavar o fosso da impopularidade com um vigor na enxadada impressionante. Ela é ruim de gestão, ela é ruim de liderança, ela é ruim de discurso, ela é péssima, ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia. Boa parte da situação que o país está vivendo hoje resulta da incompetência de Dilma Rousseff, da prepotência dela e do PT. Então, postas estas ressalvas, permitam-me dizer o seguinte: os protestos de ontem, a palavra que está faltando é essa, foram um retumbante fracasso. Foram um retumbante fracasso. E não adianta a turma que está organizando, ou que queria que fosse maior e tal, me xingar. Eu estou dizendo algo que não é só a expressão do número declinante de participantes, não. Estou dizendo algo que é a reversão de uma expectativa. Querer dizer que os protestos de ontem foram um esquenta para março, esquenta o quê? A frigideira está que ninguém aguenta mais. A panela está queimando aí o dia inteiro. Não se fala de outro assunto no país que não seja o impeachment. Vai esquentar mais o quê? Nas redes sociais, a discussão sobre impeachment é o tempo todo.
incessante, sem parar. Na rua, nas pessoas, no bate-papo, no botequim, na padaria, no mercado, no ponto do ônibus, dentro do ônibus. Só se fala de impeachment, só se fala de Eduardo Cunha, só se fala de Supremo e tal, essa coisa toda. Quer dizer, o esquenta já estava feito para que a manifestação de ontem refletisse, se não um sentimento popular, porque esse sentimento está expresso nas pesquisas e nas redes sociais, mas uma capacidade de mobilização da população ou um interesse desta mesma população de se mobilizar. Estava lendo hoje num artigo, num dos muitos que li, fazendo uma comparação entre a curva de protestos do impeachment do Collor com a respectiva adesão popular crescente daquela época e hoje. E o cronista, o analista, dizia, olha, é preciso não fazer essa comparação de forma muito linear, porque de lá para cá tivemos o advento das redes sociais, onde essas manifestações de opinião, de desejo, de vontade também se colocam de massa, como forma de massa. É uma comunicação de massa, não é uma mobilização de massa, não é um protesto de massa. Eu vinha dizendo aqui, e continuo achando que assim será, que sem que as ruas se pronunciem de um lado ou de outro, eu acho menos provável que o impeachment ou o seu arquivamento prosperem. Vai ter aí, depois da manhã, sei lá que dia, protestos agora dos grupos que se mobilizam favoravelmente a Dilma e contra o impeachment. Acho que também vai ser aquele fiascão, sabe, de mobilização de sindicato, a pelegada, ônibus pago por prefeitura, aquele tipo de papelão que a gente conhece. Mas você não está vendo, de um lado e de outro, especialmente do lado de quem quer o impeachment, que é a tese mais popular, uma adesão expressiva das ruas a essa tese, a esse movimento. Não havendo isso, eu continuo achando que é pouco provável que os meios políticos, as instâncias políticas envolvidas nessa discussão levem à frente o impeachment. Se não tiver o clamor das ruas, acho improvável que haja o impeachment. Assim como acho que se houver o clamor das ruas contra o impeachment, é improvável que ele prospere. Mas, de qualquer maneira, em vez de ficar projetando o que vão ser as manifestações de março, ou que vão ser as manifestações pró-Dilma esta semana, eu quero me concentrar nas de ontem. E as de ontem, minha gente, foram um fracasso. Querer dizer que ela é esquenta para março é uma conversa fiada. Querer dizer que faltou divulgação, por favor, não se fala de outro assunto. Não se fala de outro assunto. Assim como é palhaçado o governo negar sua enorme alegria diante desse resultado. As manifestações estiveram dentro da normalidade democrática. Ora, por uma obviedade dessa, eu não preciso de um pronunciamento do governo. Quero saber o seguinte, politicamente, qual é a avaliação de suas excelências? Agora, na quarta-feira, o Supremo vai definir o rito do impeachment no Congresso Nacional. Esse é um processo político, minha gente. Ele tem toda a configuração de um processo jurídico, legal, mas ele é um processo político. E a política se move muito ou deixa de se mover em função do sentimento da massa, do sentimento das ruas. Se as ruas não se manifestarem nem por um lado nem por outro, que é coisa que não é improvável também, pode ser que aconteça, os políticos predominarão livres nos seus sentimentos, nas suas percepções, para fazer o que bem quiserem nos acertos ou desacertos de Brasília. Se houver as manifestações, vai para um lado ou vai para o outro. Ontem era de se esperar uma manifestação bem mais expressiva do que a que aconteceu, mas muito mais expressiva. Todas as desculpas para justificar que não tenha sido assim são desculpas esfarrapadas. A palavra de ontem para as manifestações, e não zanguem comigo, zanguem com vocês mesmos, foi fracasso. Vamos lá, toca o barco.